Olá, boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Hoje a gente está chegando na reta final do nosso curso, Acervo em Paisagem, um convite ao convívio e à reflexão. Esse curso é uma realização do Instituto Burle Marx, com um patrocínio do Itaú Unibanco, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. É um prazer ter vocês aqui de novo. Eu vou seguir na mediação, eu, Maria Gripe, e vou começar fazendo minha breve audiodescrição, né? Então, eu sou uma mulher loira, de cabelo na altura do ombro, com franja, tenho olhos claros, estou vestindo uma blusa verde de botão, com estampa azul e branca, e um casaco preto. Não dá nem para ver muito, né? Mas, bom, hoje é o nosso penúltimo dia do curso. Ele se encerra no dia 30 de outubro. O curso ele sempre acontece das 19 às 20h30. Então não percam essa última semana. Fazer aqueles lembretes de sempre, que quem tiver interesse no certificado, no chat a produção vai passar o link para vocês. Preencham um formulário. E também as perguntas. Então, hoje teremos 2 convidados. Deixem suas perguntas no chat, que no final, na hora do debate, eu leio elas e a gente vai trocando. Estou adorando ver as conversas, os papos. Mandem questões e comentários, que hoje à noite vai ser muito legal. Hoje o nosso encontro é bem especial. Ele se chama Paisagem 5, da Universidade ao Território. O convite aqui é construir a relação dos acervos de paisagismo e arquitetura com os territórios que eles documentam e com os lugares de formação daqueles que o projetam, né, que o pensam. Então, assim, a dimensão da educação aparece como um eixo transversal dessa relação, seja essa educação pensada através da perspectiva do patrimônio, da oralidade, da caminhada, do corpo, seja ela pensada através do espaço da aprendizagem formal, nos quais esses arquivos são fontes, são repositórios, são formas de trabalho. E com esse horizonte, eu chamo hoje Isabel Seixas e Jonas Delecave, sejam bem-vindos, para compor a nossa mesa. Aproveito para agradecer a presença de vocês aqui, a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Esse é o primeiro curso que o Instituto está fazendo, então a gente fica muito feliz de poder ter vocês com a gente. E vou começar fazendo uma breve apresentação. Isabel Seixas é sócia fundadora do Estúdio Umbaracá, formada em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em marketing de entretenimento e tendo feito muitos cursos livres na área de cinema, né, dentro da parte de roteiro, direção e edição. Por sua formação múltipla, atua em diferentes tipos de projetos culturais, com destaque para exposições, audiovisual e projetos de patrimônio, como o Rolê Carioca. Jonas Delecave é professor de projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FAU-FRJ, arquiteto de formação pela Universidade Federal Fluminense, mestre pela FRJ e doutor pela USP em Arquitetura e Urbanismo. Atualmente é vice-coordenador do Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU-FRJ e dedica-se a temas relacionados à arquitetura, educação e acervos históricos. Bom, sejam bem-vindos novamente, né? Eu vou passar a palavra agora para o Jonas, ele vai começar com a apresentação e em seguida a gente segue com a Isabel. Boa noite, bom curso para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria, Isabel. Quero começar agradecendo o convite do IBM, a Isabela, a Maria, a Juliana, ao Michael, todo o pessoal da produção. Cumprimentar a Isabel Seixas, claro, é uma alegria enorme estar aqui nessa mesa de hoje. Obrigado pelo convite. Vou começar também, então, com uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, de barba, óculos, cabelos e olhos castanhos, camisa preta, casaco verde. Estou num fundo branco com uma porta branca no fundo. A gente pode começar com a apresentação? Pronto, tá ótimo. Pode passar, por favor, para a primeira imagem. Isso.
Obrigado. A gente sabe que os acervos são criados, de modo geral, não como acervos permanentes, né, como um acervo com a função histórica e cultural como horizonte, mas como acervos correntes, ou seja, em que uma determinada entidade vai produzindo, vai acumulando documentos no decorrer da sua própria atividade. É como um escritório de arquitetura, que vai guardando os documentos que produz ao longo dos anos, uma prefeitura que vai acumulando projetos de aprovação, por exemplo, um acervo de uma diocese, que vai acumulando os documentos de obras de igrejas. Pode passar, por favor. E são os acervos, por exemplo, de escolas de belas artes também, que vão produzindo e acumulando objetos de apoio ao ensino, produzidos dentro e fora da própria escola. Eu vou colocar aqui um timer para mim. Pronto. Por exemplo, aqui à esquerda, uma série de ornatos, né, de apoio a um curso de arquitetura que existia dentro da Escola de Belas Artes. E à direita, um acervo de pés, né, que dava apoio ao curso de arquitetura. Que hoje não tem mais o mesmo sentido corrente de produção, mas se transformaram em acervos de guarda permanente, de valor histórico e cultural. Essas são imagens do Museu Dom João VI, da Escola de Belas Artes da UFRJ. Pode passar, por favor. Mas também acervos de pintura, que inicialmente eram copiados pelos alunos, pelas alunas, no processo de aprendizagem. A gente sabe que a cópia é um processo fundamental de aprendizagem, mas que com os anos vão se transformando em outras coisas, né? Vão se transformando, por exemplo, em inspiração para novas obras, novas linguagens, como é o caso dessa senhora sentada com uma natureza morta no canto inferior esquerdo, em duas versões, né? Pode passar, por favor. São também acervos de arquitetura, com obras que podem ser copiadas ou servirem de modelo, de inspiração, feitas por alunos, por professores, ou acumulados também de outros produtores. Pode passar, por favor. E com isso, a universidade se torna um produtor fundamental de acervos ao longo dos anos, né? Desde o final do século XIX, pelo menos. Um caso emblemático é o acervo de fotodocumentação, organizado pelo professor Silvio de Vasconcelos, na Escola de Arquitetura de Minas Gerais, atual UFMG, em 54, que acumulou 50 mil negativos fotográficos, produzidos principalmente de 54 a 64, né, 10 anos de produção intensa, documentando principalmente a arquitetura colonial, como a gente está vendo aqui em Ouro Preto. Pode passar, por favor. Mas também a arquitetura moderna, cenas urbanas, incluindo, por exemplo, favelas nos anos 60. Então, essas 4 imagens são justamente do ano 1960. Que é um acervo, então, inicialmente produzido para ilustrar aulas de história na Universidade de Minas Gerais, num contexto didático, portanto, mas que depois vai adquirindo outros sentidos, né? Tanto para o ensino como para a pesquisa, e não só mais no campo da arquitetura, mas no campo da cultura, das ciências sociais, do urbanismo, da construção. Pode passar, por favor. Um outro exemplo emblemático, para ficar só em 2, é o acervo produzido na cadeira de arquitetura no Brasil, que era uma disciplina ministrada pelo professor Paulo Santos, na Faculdade Nacional de Arquitetura, FNA, atual, FAU-FRJ. E o desenho do meio, que é os fundos da Igreja do Outeiro da Glória, é de 1948, quer dizer, só 11 anos depois, né? Se a gente for pensar que o SFAM, atual IFAM, foi criado em 37, são 11 anos depois da criação do SFAM, que é justamente quem começa um esforço mais sistemático de acumulação de documentos para representar, para documentar, de fato, a arquitetura no país e depois servir de embasamento para tomadas de decisão no campo do patrimônio, no campo da conservação. O desenho da direita é de 1956. Pode passar, por favor. Ele leva um carimbo no canto superior esquerdo, que infelizmente não está preenchido, mas que mostra essa intenção de usar o espaço educacional para montar um arquivo, para montar um acervo. Tem todos os elementos básicos que descrevem a obra: data de construção, endereço, localidade, claro, né, os elementos de descrição também do próprio desenho, como data do desenho, escala, número. Então, assim, é um carimbo pensando que está produzindo, nesse ambiente de ensino, um acervo de arquitetura, né? Um esforço de 70 anos atrás para criar justamente um reconhecimento, como não havia naquele momento, da arquitetura brasileira da mesma forma. Então, isso assim, para falar um pouco dessa indissociabilidade entre os acervos de arquitetura e o ensino de arquitetura. Pode passar, por favor.
Vale sempre lembrar os alunos, né? Então, um desenho produzido nos anos 50 por Leonor, Gilberto, Jorge e Ronaldo. Pode passar, por favor. E outros trabalhos da mesma cadeira que misturam desenhos, perspectivas, plantas, cortes, com fotografias, com detalhamentos, com desenhos de mobiliário, né? São diversos dessas pranchas padronizadas dessa cadeira de arquitetura no Brasil, ministrada pelo Paulo Santos. É uma fonte documental primária que hoje a gente ainda pode usar para tomada de decisão no campo do patrimônio. Pode passar, por favor. Então, esses documentos todos, né, não do Silvio de Vasconcelos, que está no FMG, mas do Paulo Santos, da cadeira de arquitetura no Brasil, está no NPD, que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação. O Cláudio falou com vocês na segunda passada, deve ter apresentado o NPD. Eu não pude estar, estava na abertura do Enampark, mas conversei um pouquinho com ele. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o NPD, é um núcleo fundado em 82 pelo Jorge Tchaikovsky. Hoje ele é coordenado pelo Andrés Pássaro, eu sou vice-coordenador atualmente. Tem um conselho presidido pela professora Maria Cristina Cabral, que tem feito um trabalho fundamental conosco. São 2 arquivistas, o próprio Cláudio, que esteve aqui semana passada, e o Maurício Matos, além de 2 conservadoras, a Silene e a Carolina, Silene Bispo, Carolina Xavier, e uma série de alunos que devem estar, alguns talvez por aqui no Zoom, né? O Tomás Orgal, assim, que estava outro dia por aí. Eu estou mostrando essa imagem do NPD de 2013, essa imagem grande, e está errado, né? Não é 03, era para ser 2013 acima, e à direita de 2021, para falar sobre o incêndio que a gente sofreu. Não vou entrar muito em detalhes sobre o incêndio, sobre o trabalho de estabilização e higienização do acervo que a gente tem feito de lá para cá, mas é só para vocês entenderem os tapumes que vão aparecer nas próximas fotos, né? Essa é a origem dos tapumes. Pode passar, por favor. É interessante pensar, tem pensado sobre isso, como o NPD criado em 82 justamente para conservar os desenhos dos alunos das antigas Escola Nacional de Belas Artes e Faculdade Nacional de Arquitetura. Então é de fato um acervo formado também pelo ensino e para o ensino, né? Um pouco isso que eu estou pensando, tentando refletir um pouco hoje. Então, à esquerda é um estudo de ornamentação de 1914, e à direita um projeto para uma sede dos Correios e Telégrafos, já em Art Deco, né, possivelmente ali anos 20, 30, a gente não tem uma datação precisa desse desenho à direita, mas pelos carros a gente vê ali mais ou menos quando isso deve ter sido feito, né? Pode passar, por favor. Então, hoje a gente tem cerca de 33 fundos arquivísticos, que se começa, então, nesse esforço de conservação e preservação dos documentos produzidos no âmbito do ensino. A gente foi recebendo ao longo das décadas fundos originados de escritórios de arquitetura, principalmente do Rio de Janeiro, do início do século XX até muito recentemente. Então, a gente tem uma lista completa na tela. Para destacar alguns, eu cito Afonso Eduardo Ride, Carlos Leão, Carmen Portinho, Jorge Machado Moreira, Irmãos Roberto, Sérgio Bernardes, Luiz Paulo Conde, Severiano Mário Porto, entre vários outros. Mas para esse acervo, que a gente estima, a gente não sabe exatamente quantos documentos tem, mas a gente estima que tendo 500 mil documentos, ou cerca disso, para esse acervo fazer sentido, ele precisa estar em contato com a sociedade, né? Sendo consultado, visitado, informado, e transformado a partir desse contato com a sociedade, né? Incorporando esse contato com a sociedade, tanto dentro da universidade como fora dela, nas suas próprias dinâmicas internas, nos sentidos que entende para si como acervo, né? E como se trata de um acervo numa instituição de ensino, então é fundamental que esse contato também seja feito com o corpo social da universidade, da UFRJ, mas também em outras universidades, alunos, professores, pesquisadores. Pode passar, por favor. Então, a forma mais direta de fazer esse contato ocorre em eventos como, por exemplo, o NPD de Portas Abertas, que são dias, em geral, no marco de algum evento, como aqui a Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional, em que a gente abre a área de trabalho do NPD para quem quiser visitar, quem quiser conhecer, e apresenta o cotidiano do acervo, os trabalhos técnicos de conservação e restauração, do setor de arquivologia, né, de arranjo, descrição, e apresenta, de modo controlado, parte desse acervo, principalmente para estudantes, para alunos, para técnicos, não só da FAO, mas também da EBA, de outros cursos. Pode passar. No último ano, a gente promoveu também oficinas, como essa de conservação de fotografia, no âmbito de um projeto financiado pela Fundação Goethe, justamente para a estabilização e higienização desse acervo impactado
pelo incêndio de 2021. Então, à esquerda é uma oficina de conservação de papel e à direita uma oficina de conservação de fotografia. E aí a relação com o curso de conservação e restauração da Escola de Belas Artes da FRJ, que felizmente para a gente está no mesmo prédio que a gente está, o edifício Jorge Machado Moreira, é fundamental. Tanto eles nos ajudando a manter essa documentação, como a gente também contribuindo para a formação desses estudantes com uma plétora de documentos precisando de tratamento, de cuidado constante. Pode passar, por favor. Esses cursos também, as pesquisas do NPD, eventualmente são apresentadas em eventos de divulgação científica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um evento preparatório no espaço do NPD, aí são os tapumes que eu comentei mais cedo, para as apresentações das pesquisas de iniciação científica que ocorrem dentro do NPD na Semana de Integração Acadêmica, o SIAC, da FRJ, em 2023. Pode passar, por favor. Mas é claro que as exposições são talvez o maior evento, o evento de maior alcance dentro de um acervo, né? Quando o acervo se coloca para o mundo de uma forma organizada, como uma curadoria, e isso tem acontecido com uma certa constância no NPD, a partir de uma série de exposições chamada Arquivo Aberto, que apresenta um único projeto desse acervo. Então aqui é o restaurante Chapéu de Palha, do Severino Mário Porto, que foi apresentado sob curadoria da doutoranda Juliana Sicuro, da professora Ana Paula Polizo, do ProURB e do ProArc. E a ideia é olhar um único projeto em profundidade, justamente para apresentar a enormidade de documentos necessários da concepção à construção, né? As diferentes versões de um mesmo projeto, os diferentes agentes envolvidos, os diferentes tipos de representação necessárias. É gastar tempo para tentar esgotar um projeto. A gente nunca consegue esgotar, né? Mas tentar esgotar um projeto tem um potencial enorme, didático, né? Em oposição à velocidade e às visões, às vezes parciais, que a gente está submetido no mundo, na internet, no Instagram, no Pinterest, né? Então, parar um pouco isso e tentar olhar um único projeto em profundidade. Essa é a proposta que a gente tem feito no Arquivo Aberto. Além, claro, de reivindicar esse espaço insediado do NPD. Vocês estão vendo aqui, são bases de pranchetas antigas servindo de bases com divisórias, servindo como tampos, revestidas de TNT, tudo isso feito internamente. Pode passar, por favor. Uma outra exposição dessa série Arquivo Aberto é o projeto para o concurso do Parque de La Villette, de Sérgio Bernardes, com curadoria da Adriana Caula e do Tomás Urgal. Pode passar, por favor. Esse é o projeto Rio do Futuro, também de Sérgio Bernardes, também com curadoria de Adriana e de Tomás. Pode passar, por favor. E aqui já com expositores muito melhores, feitos para a exposição do Burle Marx no MAN, e muito gentilmente doados para a gente na FRJ. É uma exposição sobre as perspectivas da UFRJ, desde os anos 30. Então, no meio é amarela, é o Andrés, coordenador do núcleo. E é uma exposição que tem assim, como objetivo reconhecer justamente a historicidade desse lugar que a gente habita, que é essa ilha do Fundão, no meio da Baía de Guanabara. Pode passar, por favor. E outras exposições que a gente auxilia na produção, por exemplo, como a exposição da Carmen Portinho, com a curadoria da Marcela Abla, também no edifício Jorge Machado Moreira, onde está a FAO, a EBA e o IPUR. Pode passar, por favor. Ou a exposição Burle Marx e a FRJ, também, no JMM, com curadoria da Lúcia Costa, Maria Cristina Cabral e Carla Urbina. Então a FAO tem sido bastante... A FAO e a EBA, juntas, né? Tem conseguido promover bastante uma difusão do acervo do NPD. Pode passar, por favor. Os alunos técnicos contribuem de uma forma literal na montagem dessas exposições. Então a gente tem à esquerda Carol e Silene, ao fundo Natália e Emília, na foto à esquerda, à direita o próprio Tomás empunhando uma pregadeira elétrica, e a Natália do lado dele. Então assim, tem esse trabalho de montagem física desses espaços de exposição. Pode passar, por favor. Mas também, claro, na reflexão e na montagem de sentido que a gente pensa na curadoria, né? Então, nessa exposição, que foi também lançada há pouco tempo, é uma exposição que
que se chama Trajes de Mapotecas, realizado na disciplina Narrativas Curatoriais, ministrada pela professora Maria Cristina Cabral e pelo professor Márcio Cotrim, em que os alunos pensaram essa exposição, né? Os alunos pensaram que documentos do NPD que eles iam trazer, como que eles iam organizar isso, qual ia ser a narrativa, de fato, dessa exposição. Em verde e em laranja são a Laura e a Mariana, bem no meio, que apresentaram a exposição no lançamento, né? Então, um potencial direto de pensar como alunos de graduação, como alunos de graduação podem pensar as potências de um acervo de arquitetura. Pensando na história da arquitetura, pensando também na profissão, né, em que esses alunos vão se formar, e aí nessa imagem a gente tem um pouco as práticas dessa profissão, elementos de desenho que a gente não usa mais, formas de representar projetos executivos que existem só parcialmente hoje, tentando situar também essa profissão historicamente, tecnicamente, politicamente, né? Pensando no cuidado também, a atenção ao detalhe, e é claro, o que acho que sempre surpreende os alunos é o tempo gasto em cada um desses desenhos, que são inúmeros. As diferentes pessoas envolvidas no projeto de arquitetura. Pode passar, por favor. Mas esse protagonismo dos alunos pode ser pela curadoria, como a gente viu agora, mas também, por exemplo, pela própria descrição dos acervos. Então, uma experiência promovida pelo professor José Lira, na FAUSP, em 2019, na disciplina de graduação também, Historiografia da Arquitetura e Projeto Social, com monitoria do Bruno Schiavo, João Fiaming, Felipe Gonçalves e Vitor Próspero, em que os alunos... Pode passar, por favor. Em que os alunos, sempre com apoio da seção técnica da FAUSP, produziram uma série de livretos guias sobre os vários fundos arquivísticos do acervo, né? Então, os alunos entraram em contato intenso, direto, com mediações, claro, né, da seção técnica, mas com as fontes primárias de uma forma muito intensa, né? Isso, sem dúvida, tem um potencial pedagógico enorme, tanto na história como na profissão. E, claro, né, esses livretos depois são divulgados e promovem um conhecimento sobre o acervo fora da universidade. Pode passar, por favor. Então, na divulgação, a digitalização é um processo fundamental, né, que permite o acesso a uma enormidade de documentos de lugares diferentes do mundo, né, o que seria proibitivo por tempo e por dinheiro que a gente visitasse. E, claro, a digitalização também preserva o acervo, já que reduz o manuseio do original a cada consulta, além de servir de cópia de segurança, ainda que uma cópia sempre parcial, né? O duplo digital nunca é de fato o original. Então, esse é o laboratório de digitalização do NPD, sempre com alunos, né? 2 alunos ao fundo, de IC e de extensão, e o Maurício no primeiro plano. Pode passar, por favor. E a gente tem feito um esforço no NPD para disponibilizar essas bases de dados online, inclusive com imagem. Tem sido um desafio enorme, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, se for o caso, na parte de conversas. Pode passar, por favor. Mas que tem um potencial enorme para a pesquisa e para o ensino. Então, só para ficar na base JSTOR, buscando a palavra arquitetura, a gente tem 107 mil resultados de documentos originados e guardados sob a salvaguarda de arquivos de arte ou de arquitetura em diferentes lugares do mundo, né? Pode passar, por favor. Com a palavra Pampulha, por exemplo, a gente tem 55 imagens de diferentes arquivos, são fotografias, croquis, desenhos. O acesso ao JSTOR é restrito, tem uma paywall aí que a gente precisa discutir politicamente, e politicamente de uma forma conjunta e internacional, mas, pode passar, por favor. Mas tem, naturalmente, um potencial para o ensino bastante intenso. Pode passar, por favor. Então, esse é um quadro de colagens, um pinboard, né, como eles chamam em inglês, de uma experiência de ensino promovido pela Universidade de Hamburgo a partir de acervos digitais. É uma experiência relatada num artigo recente da professora Johanna Theures, num artigo da revista Acervo, do Arquivo Nacional, para pensar justamente a representação gráfica, estratégias de projeto, relações entre projetos, materiais, contextos, tudo isso a partir de acessos remotos a acervos em lugares diferentes do mundo, na criação como que colagens e agrupamentos a partir de diferentes critérios, né, no ambiente de ensino. Acho que tem um potencial também que a gente pode aprender dele. Pode passar, por favor. Então, a gente tem feito nosso esforço de digitalização no NPD. Essas são algumas imagens que a gente digitalizou justamente na semana passada. O Palácio Pedro Ernesto, nas 2 imagens, atual, do fundo Heitor de Mello, Arquimedes de Memória de Francisque Couchet.
perspectivas, fachadas, detalhes, diferentes técnicas. Pode passar, por favor. Mas tem algo no contato assim direto com os materiais que é muito interessante quando a gente consegue ter, particularmente com os alunos, né? Então esse é um detalhamento em 1 para 1 do guarda-corpo do Pedro Ernesto, aquarelado. Então é um documento enorme, tem 1,08 m de altura por 1,42 m de largura, da década de 1910, da época da Revolução Russa, né? Tem mais de 100 anos. E é inegável o impacto que um desenho como esse, um detalhamento de um guarda-corpo, causa na gente, e também nos alunos, né? Ele tem uma aura, de fato, que abre espaço para um tipo de apaixonamento, que sem dúvida é papel também da educação, né? E acho que abre também a cabeça para outros contextos, outros valores, agentes, que são diferentes daquele que o estudante está familiarizado. Ao momento em que você tem um contato com um documento como esse, eu acho que é um momento transformador. Permite um tipo de reflexão, de estranhamento em relação ao próprio contexto. Aquilo que a gente vê como natural na nossa forma de encarar a arquitetura, a profissão, de como se colocar frente à sociedade, né? Claro, fazendo parte dela, mas assim como a gente se reconhece no interior da sociedade, eu acho que o acervo tem uma capacidade de chacoalhar também. Pode passar, por favor. E pensando em documentos, claro, de diferentes tipos e autorias. Eu não trouxe todas as tipologias, naturalmente, que tem no NPD. A gente tem também maquetes, negativos fotográficos, modelos tridimensionais, equipamentos antigos. Mas aqui 2 imagens das famílias desalojadas para a realização do aterro da Ilha do Fundão, na Baía de Guanabara, à esquerda, e à direita as fotos da obra do prédio em que a gente dá aula, né, onde está o NPD, o JMN, pensando quem e em quais condições a arquitetura que a gente habita, que a gente valoriza, que foi feita no passado, mas que também é feito hoje, em que condições e por quem ela foi construída, né? Então, olhar para o passado não só a partir daquilo que é deixado nas revistas, nos livros, tem um potencial também transformador muito grande. Pensar a história, pensar a profissão, pensar os contextos, pensar também as estratégias de projeto, as tecnologias, as analogias para diferentes soluções, e contribuir no questionamento daquilo que a gente entende como natural. Pode passar, por favor. Jonas. Oi, Jonas, Oi. tudo bem? Tá faltando uns 5 minutinhos, assim, para encerrar. Tá ótimo, eu tô no último slide. Perfeito, desculpa. Né? Imagina, obrigado pelo aviso, Maria. Então, esse último slide, ele é a citação de uma citação, uma brincadeira, que é uma coisa muito comum no mundo dos acervos, né? Está citando aqui uma citação do Jean-Louis Cohen, citando Barthes numa apresentação de 2022, 2 anos atrás. E eu vou ler esse trechinho pequeno. Ele fala assim: todo texto é um intertexto. Outros textos estão presentes nele, em diferentes níveis, sob formas mais ou menos reconhecidas. Qualquer texto é um novo tecido de citações revolvidas. Passam pelo texto fragmentos de outros textos, redistribuídos nele. Trechos de códigos, fórmulas, modelos rítmicos, fragmentos de linguagens sociais, etc. Porque sempre há linguagem antes do texto e ao seu redor. Eu acho uma citação muito bonita assim, para a gente pensar a história. Eu sou professor de projeto, então estou aqui também pensando um pouco pelo projeto. Porque se toda produção, que eu acho que é disso que se trata também, essa citação, se toda produção é uma interprodução, se todo projeto está imerso no universo de outros projetos, né, que lugar mais rico de possibilidades para pensar o projeto, para pensar os dilemas da profissão, por exemplo, do que um acervo de arquitetura, né? Ainda mais, claro, se esse acervo estiver dentro de uma instituição de ensino, como, para minha alegria, é o NPD. É isso, gente. Obrigado. Uau, Jonas, terminou. Nossa, também adorei a citação. Obrigada também pela apresentação, muito rico. Acho que tem muitos desdobramentos, então fiquem à vontade, pessoal, se quiserem comentar, trazer questões. E agora eu passo a palavra para a Isabel, que vai trazer para a gente um pouco do trabalho dela, das reflexões. Oi, boa noite. Vou me descrever também aqui para vocês. Eu sou uma mulher negra de pele clara, uso tranças louras amarradas em um rabo de cavalo. Estou com um brinco bem colorido e um casaco marrom. Primeiro, agradecer
convite de estar aqui com vocês. Quando a Maria chamou e eu vi o tema que falava da Universidade ao Território, eu me interessei bastante, porque o Projeto Rolé, ele é um projeto que apresenta o território, quer dizer, que apresenta, que está no território, discutindo questões que muitas vezes estão presas ou no universo escolar ou acadêmico. Então, ele é um projeto que tenta levar realmente conhecimento no território. E acho que a gente pode começar a apresentação, né? Bom, então, o projeto então, se chama, eu sou diretora e idealizadora do Rolé Carioca. Na verdade, hoje em dia a gente chama ele só de Rolé, porque ele já se expandiu um pouquinho para além do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. E aí a ideia é contar para vocês um pouquinho do histórico desse projeto, o que ele é, como que ele dialoga com a cidade, né? O projeto surge de uma pergunta simples, que parece simples, mas enfim, que cidade que a gente vive, o que a gente sabe dessa cidade? O Rio é uma cidade com fama internacional, a gente percebe que muitas pessoas conhecem a cidade, a gente mesmo sabe algumas histórias, mas assim, às vezes a gente sabe uma história que é talvez uma versão única, que está concentrada em alguns bairros, né? A gente fala contra o centro histórico, por exemplo, é um termo que, né, a gente pode pensar se não existe a história espalhada na cidade inteira, então a gente pensa sobre isso. E a ideia do projeto é andar pela rua para revelar histórias, curiosidades, interseções que a gente pode fazer entre uma arquitetura e outra que convive, como que o espaço urbano é ocupado, e também como que a gente pode ter uma história um pouco mais inclusiva, né, que conte versões diferenciadas, que a pessoa também se veja dentro daquela história. Então, esse é o ponto de partida do projeto. Pode passar, por favor. Então, acho que também é um pouco redundante, mas na verdade é isso, né? A gente conta histórias não contadas, muitas vezes não contadas. A ideia é andar pelas ruas revelando personagens, acontecimentos e propor uma nova forma de vivenciar o Rio. É interessante também pensar que às vezes quando a gente, né, viaja e vai para outro lugar, a gente tem um olhar tão mais atento, né, dos detalhes, e às vezes na nossa própria cidade, talvez pela correria, ou também por achar que você pode reparar naquilo amanhã, já que você vai passar ali de novo, a gente acaba não olhando os detalhes e as coisas acabam ficando meio esquecidas e despercebidas. Então, o Rolé traz essa ideia de tentar desvendar e de, na verdade, aguçar o olhar também para as histórias que a cidade está o tempo inteiro contando. Pode passar, por favor? Eu sou produtora cultural, então esse é um projeto cultural, enfim, a gente tem... por muitos anos a gente ficou com uma dificuldade de entender qual era o nosso segmento. A produção cultural também tem algumas caixinhas, né? Então você enquadra o seu projeto ou como artes visuais, ou como artes cênicas, ou como música, e a gente acabou se entendendo dentro do guarda-chuva da educação patrimonial. E eu gosto muito dessa citação do IFAM, que fala que a educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural que possibilita o indivíduo fazer uma leitura do mundo que o rodeia. A citação continua, mas eu acho que assim, a nossa leitura sobre ela é que é muito importante você se fazer parte desse universo que tá no entorno, você se perceber nele e estar contextualizado no espaço-tempo, saber que a sua história também é parte da história, né, maior. Então, esse conceito de educação patrimonial é como a gente identifica o projeto hoje. Pode passar, por favor. Agora, como um projeto cultural, a gente também tem uma preocupação muito grande em se comunicar com o público. Então, a gente busca sempre traduzir essa questão da educação patrimonial e todos os conceitos que a gente leva nos passeios e nas outras ações do projeto de uma forma em que a pessoa se sinta atraída. A gente sabe que, infelizmente, às vezes as pessoas têm uma certa repulsa ao que é um conteúdo acadêmico, ou, não quero ir para uma aula fora do meu, né, no horário do meu lazer. Então, a gente apresenta o Rolé como se fosse o seu melhor amigo na cidade. Então, aquela pessoa, né, aquela coisa que te conta histórias, curiosidades, fala coisas que você não sabia, dá dicas, fala dos lugares tradicionais, mas também conta cantinhos super especiais. E isso tudo é na tentativa de criar cada vez mais relações de afeto das pessoas com a cidade, com o seu patrimônio e com a sua história. Pode passar, por favor? Então, a gente também é um projeto multilinguagens. Na verdade, a gente tem os passeios como carro-chefe, que são passeios guiados. Eu vou contar um pouquinho mais para ele
sobre eles para vocês depois, mas na verdade são passeios guiados por historiadores que passam por diversos lugares da cidade. Mas a gente também ficou pensando que era importante transformar esses conteúdos em outros formatos, né? Porque o passeio ele é um pouco efêmero, né? Você foi ou não foi, então a gente hoje em dia tem um canal de vídeos, um programa de TV, jogos, publicações e outras formas que a gente vai sempre pensando de tornar esse conteúdo da pesquisa acessível em diversos formatos. Pode passar, por favor. Achei importante elencar alguns diferenciais, alguns deles já falei, mas aqui está em lista, enfim, que é esse olhar atento para a cidade e para a sua diversidade, ou seja, a gente entende que todo lugar tem história, que a cidade inteira tem coisa para contar e que também há há personagens e protagonistas diversos na forma de contar essa história. A gente tem também roteiros criativos, que a gente chama de roteiros temáticos. Os conteúdos são todos desenvolvidos por historiadores. A gente sempre tem essa preocupação do olhar decolonial e inclusivo. Acho que essa palavra decolonial hoje em dia está cada vez mais sendo falada, e eu acho importante também. Mas o projeto surge antes até de a gente ter conhecimento dessa familiaridade com essa palavra. E hoje em dia a gente vê que é a raiz do projeto, né? Que é contar a história de diferentes pontos de vista, questionando também essa versão eurocêntrica, acaba estampando bustos e nomes de ruas por aí. Então, a ideia também é a gente sempre olhar, questionar e pensar outras versões da história. A comunicação para a gente é um ponto muito importante. Então, lembrando, a gente é um projeto, a gente tem como público final o público comum, o público geral, os moradores. Então, a nossa comunicação é um ponto importante. Então, a gente usa de diversos formatos de comunicação para fazer uma forma atrativa e envolvente de se conectar com o público. Os múltiplos produtos e ações, que são resultado das pesquisas. E também acho que uma coisa importante é a parceria ativa com outras instituições, sejam universidades, sejam órgãos públicos, secretarias de educação. Então, isso tudo faz com que a gente seja um projeto com esses diferenciais. Pode passar, por favor. Bom, falar dos passeios, que são, assim, o evento principal do projeto. A gente tem uma agenda praticamente mensal de passeios e a gente reúne diversas pessoas para caminhar pela cidade ouvindo histórias. Então, o roteiro é pensado de forma que a gente possa apresentar ou a história de um bairro ou um roteiro temático, em que a gente vai, através da caminhada pela cidade, a observação do que a cidade está contando de história, contando essas histórias e fazendo uma coisa participativa com o público. Ao longo dos anos, eu não sei se eu falei isso antes, mas o Rolê ele tem 12 anos, né? É um projeto de edições anuais, então a gente tem 12 edições ininterruptas, e ao longo desse tempo a gente fez mais de 70 roteiros que atraíram aí 20 rolezeiros pela cidade. Pode passar, por favor. Aqui também é uma forma de mostrar para vocês que são esses outros produtos, né? Porque a pesquisa gerada para um passeio, a gente fica pensando quais outras saídas que ela pode ter, quais outras formas de se conectar com o público ela pode ter. Então, disso surgiu a ideia de ter um canal de vídeos. Então, a gente tem um canal no YouTube em que a gente tem uma série chamada Rolê Visita, além de algumas outras séries, mas essa é a mais recente, que a gente entrevista pessoas ligadas a alguns pontos ou lugares históricos da cidade para contar um pouquinho dessa versão. Então, você tem acesso a esse conteúdo através de vídeos. O banco de dados do projeto, que é onde a gente tem todos os roteiros organizados, para que as pessoas possam consultar e, inclusive, fazer sozinhas se quiser. A gente tem um joguinho de cartas, que é muito legal, enfim, é outra forma de dar uma dinâmica lúdica para os conteúdos do projeto. E um museu virtual e um mapa de memórias, que esse eu vou apresentar com mais calma, um pouquinho mais para frente para vocês. Pode passar, por favor? A gente tem também algumas publicações. O Guia Rolê para as Crianças é praticamente um almanaque, assim, as crianças têm um roteiro para fazer, mas com uma proposta de atividades, de um olhar lúdico para a cidade, para o roteiro que está sendo apresentado. Um guia com 10 roteiros no estilo de walking tour, né, que você pode pegar e fazer. E uma publicação do Rolê Brasil, que é consequência dessa nossa experiência de expandir a metodologia para outras cidades. Pode passar, por favor. E aí, além dos passeios, a gente hoje em dia tem, na verdade sempre teve, mas hoje em dia é um braço bem forte do projeto, o Rolezinho Carioca, que é uma versão dos passeios voltada
para estudantes da rede pública. E a gente tem eles em 2 formatos, né? O primeiro, as turmas visitam alguns roteiros do rolê. Hoje em dia a gente tem trabalhado mais com 2 roteiros, principalmente, que é o roteiro da Pequena África e o roteiro da presença indígena na Glória. E também tem um outro formato, que é um rolê no entorno da escola, ou seja, a gente sai com as crianças, com os alunos, e conta desde a história do nome da escola, quando ela surgiu, em que contexto, amplia um pouquinho para o quarteirão, fala do bairro, então é um mini rolezinho ali no entorno, para gerar também relações afetivas, né, identificação, que a gente acho que também é um formato muito interessante. E aí, esses rolezinhos, acho que assim, o rolê também, né, contribui muito para esses fluxos urbanos, ou seja, a gente sabe que existem barreiras invisíveis na cidade. Um exemplo que eu gosto sempre de citar, a gente fez um rolê no Museu Nacional poucos meses antes do incêndio, que acabou virando um marco, porque a gente levou mais de 800 pessoas, foi um dos rolés mais cheios. Para vocês terem uma noção, o rolê tem em média 250 pessoas, esse foi super procurado. E a gente ouviu de muitas pessoas falando que já tinham ido na Quinta do Boa Vista, já tinham visto aquele lugar e nunca tinham entrado. Ou por não se sentirem confortáveis, ou por acharem que nem era aberto. Então, por motivos diversos, as pessoas chegam muitas vezes muito perto de um lugar, mas tem uma barreira invisível que eu acho que o rolê contribui para quebrar. Por conta desse projeto Rolezinho Carioca, a gente ganhou no ano passado o Prêmio Zumbi dos Palmares, que é oferecido pela Alerj, pela contribuição que a gente dá no ensino, no cumprimento das leis de ensino afro-indígena nas escolas, que a gente sabe que é uma questão, porque os professores não estão tão, né, não tem uma preparação, uma preocupação em preparar o professor para esses conteúdos. Então, o rolê contribui dessa forma, né, levando e sempre falando, contando a história a partir desse ponto de vista, sempre valorizando a história das pessoas negras e das pessoas dos povos originários do Brasil. Então, esse projeto é um projeto que vem crescendo. A gente, no último ano, atingiu 500 alunos e para o ano que vem a meta é atingir 3.500 alunos. Pode passar, por favor. Como eu falei antes, o mapa de memórias, ele surge do contexto da pandemia. A gente começou a se perceber, a pensar como que um projeto de apropriação da rua, de estar no território, poderia sobreviver no contexto de isolamento social, de não poder ir para as ruas. E aí a gente também foi lembrando da essência do projeto, de que tudo conta história, né? A sua casa, a sua rua, a sua praça, a cidade, mas você também conta história. Então, disso surge o mapa de memórias, que eu queria passar para o próximo slide, por favor. Em que a gente criou um canal que, assim, ele tem 3... Eu não vou poder mexer aqui para vocês as camadas, mas depois eu posso passar o link, é Rolê Carioca /mapa, onde você tem 3 camadas de visualização desse mapa. A primeira são os pontos do rolê, então você vai visualizar os pontos que a gente mesmo mapeou, com uma fichinha técnica sobre o lugar, contando um pouco da história, isso validado pela nossa equipe. E uma outra camada que está em andamento, que é uma camada de audiovisual, então tem inclusive os vídeos do próprio rolê e de outros parceiros que contam histórias da cidade de alguma forma no formato audiovisual. E a camada mais interessante, que foi a grande motivação da pandemia, é a camada de relatos, onde as pessoas contam seus próprios relatos das suas experiências da cidade. Então, a gente tem relatos de bloco de carnaval, relatos de a primeira vez que foi no piscinão, de Ramos, relatos de um trajeto dentro de um ônibus. E eu acho que isso também contribuiu para a gente perceber e mostrar para o público que a história também é feita dessas micro-histórias, desses contos cotidianos, dessas crônicas de vivência da cidade. Então, inclusive, queria deixar aqui o convite para vocês de que, se puderem e acharem interessante, deixem lá suas memórias no nosso mapa. Pode passar, por favor? Aqui são alguns números do rolê, né? Enfim, como eu falei, a gente tem 12 edições. A primeira edição foi em 2012, a gente já está em 24, mas a gente ainda está na 12. Eu acho que essa conta está errada. Mas, enfim, são 12 anos aí de projetos ao longo dos anos. A gente tem mais de 500 pontos mapeados, mais de 70 roteiros, já fez experiências de intercâmbio de metodologia em outras cidades, outras 9 cidades. Tem um número significativo de seguidores nas redes. Já andamos aberta pela cidade com mais de 20 mil pessoas e também há um interesse da mídia, né? Isso são pontos importantes para um projeto cultural. Pode passar, por favor? Bom,
falando um pouquinho mais sobre o que o rolê, como que ele conta essas histórias, a ideia que a gente sempre tem quando a gente fala de uma narrativa decolonial é contar histórias plurais, né? Que a gente questiona essa historiografia que é contada para a gente ao longo dos anos, que fala, inclusive, barbaridades como que a gente foi descoberto. Hoje em dia, né, pessoas já dizem que a gente foi invadido, existiam pessoas aqui. Então, todos esses pontos de vista de inclusão de classe, de raça, de gênero, de ter um pensamento um pouco mais interseccional da história, são pontos muito importantes e muito caros à metodologia do rolê. Pode passar, por favor. Para fazer isso, a gente conta com uma equipe de historiadores, que são esses 3 historiadores fixos, né? A Amanda, a Marisa e o Diego. Então, a gente tem 2 mulheres, todos os 3 são professores de escolas, ensinam história nas escolas. Então, isso traz para a gente também bastante metodologia pedagógica. A Marise é a primeira doutora indígena a ser formada pela UF, ela tem essa preocupação de contar as versões dos povos originários, de pensar os povos originários, os povos indígenas hoje, mesmo principalmente no contexto urbano. O Diego traz para a gente uma abordagem mais voltada para a história do povo negro. Ele tem um projeto particular que chama Retinta Preta, que é sobre isso, sobre formas de contar versões da história, de tirar personagens negros da invisibilidade. Então, é com esse trio que a gente faz os nossos roteiros. E sendo que, claro, em alguns casos específicos, a gente conta com mais um historiador ou historiadora que seja mais especializado no assunto que a gente vai apresentar. Pode passar, por favor? Enquanto metodologia, a gente entende o projeto como uma metodologia participativa. Ou seja, a gente tem esse grupo de historiadores que guiam os passeios e que geram as pesquisas do rolê, mas enquanto a gente apresenta isso, a gente está sempre ouvindo também histórias. Então, isso é uma questão muito interessante de caminhar pela rua em grupo, né? Na nossa metodologia, a gente tem pontos em que os professores apresentam a pesquisa que foi feita, desenvolvida para aquele roteiro, mas ao longo do trajeto as pessoas vão conversando, contando as suas experiências, e isso enriquece e torna a história mais próxima da nossa vida, né? Como se fosse uma coisa que está em construção e que você faz parte, os seus antepassados fazem parte. Então, essa ideia de caminhar em grupo, trocando ideia, como se fosse uma aula ao ar livre, em que as pessoas se conectam, traz afeto, traz significado, traz senso de pertencimento, e acho que isso é um ponto muito importante da nossa metodologia. Pode passar, por favor? Isso, concluindo, assim, é que a gente acredita que a memória não é um fenômeno que é individual, ele é coletivo, né? Então, ao trocar, ao passar por experiências em conjunto, ao perceber pontos de vista, de observação ou de versões diferentes da história, a gente se sente um pouco mais pertencente desse contexto. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, a gente fez uma seleção de alguns passeios, que eu acho que vai dar um pouquinho da dimensão da diversidade de temas e como a gente também está por vários lugares da cidade. Pode passar para apresentar o primeiro. Eu escolhi começar para contar isso para vocês, o Rolê pela Presença Indígena na Glória, que é um dos roteiros que a gente inclusive faz com escolas. Ele conta a história dos povos tupinambás, a história dos habitantes originários da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, durante essa pesquisa, eu descobri, os historiadores talvez já soubessem, mas eu descobri que o nome Glória ele é dado em homenagem à glória dos portugueses em cima do povo tupinambá, ou seja, ele é um nome dado em homenagem a uma grande chacina. Então, acho que também são detalhes que a gente levanta de questionamento, sabe? O que a cidade está contando? Que versão é essa? Quem que está sendo privilegiado nessa versão da história? Então, esse é um roteiro que a gente sai da Glória e vai até ali o monumento Estácio de Sá, na divisão ali do Aterro para Botafogo, do Flamengo para Botafogo, contando essa história de uma outra versão. É um roteiro assinado pela Marise Guarani, que é uma das nossas historiadoras, e que eu acho que ele é um bom exemplo de como a gente pode passear pelo bairro contando a história de várias formas. Pode passar, por favor. Esse roteiro chama Visita Viada. Ele é um rolê pela memória e resistência da comunidade LGBTQIAP+. A gente andou pela Lapa, principalmente, falando sobre lugares, personagens, inclusive lugares que resistem até hoje, tempos dessa resistência, como que foi, então, com essa abordagem. Então, também é um rolê temático que a gente gosta bastante. Pode passar, por favor.
outro roteiro que eu gosto muito, esse me apaixonou de surpresa, assim, foi o Rolê por Realengo. Foi muito interessante que a gente contou, foi um dos rolês que a gente contou com a maior participação da comunidade local desde a pesquisa. Então, as pessoas envolvidas na revitalização do Parque Realengo estavam dentro da pesquisa com a gente. O criador desse espaço do viaduto Realengo também fez parte da pesquisa, também fez sua fala. Então, foi um roteiro que rompe uma barreira dessas invisíveis que a gente estava falando, de se propor a ir para um bairro que, teoricamente, não é um bairro com atrativos históricos, mas que tem uma história muito grande e que a população super se envolveu. Então, foi um sucesso. Teve, no final, um baile charme no viaduto, foi incrível. Pode passar, por favor. Esse rolê da visita à Colônia Juliana Moreira também foi muito interessante, que foi um lugar que a gente ouviu muita gente dizendo que, tipo, já ouvi falar, não sei direito onde é, o que que é. Bom, a Colônia Juliana Moreira é no que antigamente se chamava Sertão Carioca, né? Demorava 3 horas para chegar lá. É um lugar que surge no início do século XX com uma proposta de higienização social, ou seja, jogar para bem longe tudo aquilo que a sociedade não quer ver, sob a desculpa de alguma questão mental, quando na verdade a gente acabava sabendo, nas histórias que a gente hoje em dia consegue apurar com mais clareza, que essas pessoas eram pessoas ou que tinham problema com bebida, pessoas negras sem trabalho, pessoas que eram enquadradas na lei da vadiagem, mulheres sem marido, sob o argumento da histeria. Então, assim, era um grande ambiente de exclusão que antes tinha sido uma fazenda de engenho, ou seja, também carregava traços de exclusão dentro dele, e que hoje em dia é um lugar ressignificado, né? Que depois da reforma psiquiátrica, ele se torna um lugar de acolhimento. Então foi muito interessante, foi um rolê também que a gente ouviu muitas pessoas dizendo experiências próprias, relatos. Conheço um primo que teve aqui, ele só tinha isso, ele depois voltou de outra forma. Então, ressignificar também os lugares, mas sem esquecer da história, muitas vezes, de sofrimento e de dor que esses lugares representam e contam. Pode passar, por favor? Oi, Isabel. Oi? Oi, Isabel. Desculpa te interromper, mas é só que a gente está faltando 5 minutinhos. Vou pular alguns e a gente vai. Acho que pode ser mais fácil. Me perdi aqui na empolgação do projeto. Pode pular esse, por favor, que eu acho que não é dos mais relevantes. Esse foi um rolê temático no Bicentenário da Independência, questionando essa história da independência, que exclui tantos outros protagonistas. Pode passar também, por favor. Esse eu acho importante dizer que é um rolê que a gente foi falar sobre dentro do Museu Histórico Nacional, que é um museu que prioriza, apesar dele ser histórico nacional, a história que ele conta, ele é bem uma versão do colonizador, e o próprio museu está num trabalho de se reconectar com essa história, de fazer uma autocrítica. Então a gente fez um rolê em conjunto, de uma forma crítica. Que acervo é esse? Que tantos bustos de Dom Pedro que a gente vê e não vê nenhum indígena, nenhuma pessoa negra. Então foi um projeto conjunto com o museu, que está se renovando sua própria narrativa. Pode passar, por favor. E o rolê no Sítio Burle Marx, que a gente também foi um desses lugares que as pessoas falam sempre quis ir, nunca fui. Então a gente organizou, foram mais de 200 pessoas. E foi muito interessante também que as pessoas acabaram, ao ouvir do Burle Marx, ao entender a amplitude do trabalho dele, entender que quanta cidade também está cheia, né, de referências do Burle Marx, quantas vezes eles já passaram por lugares que têm referências do Burle Marx. E eu acho que, além de tudo, pode passar, por favor? Uma percepção que a gente tem é que, assim, o rolê, ele se conecta com outras pesquisas, outros personagens que também pensaram e discutiram a cidade. Então, por exemplo, quando a gente tem uma conexão com o João do Rio, que faz crônicas da cidade, a gente também tem uma conexão com o Burle Marx, a forma que ele pensa o espaço urbano. Então, foram alguns lugares aí que a gente já visitou. Pode passar, por favor? Por último, assim, para terminar, eu acho que a gente queria deixar umas provocações. A gente trouxe algumas imagens de bairros diferentes da cidade, e eu acho que a provocação é que, tipo, a cidade é realmente para todos? Qual a diferença que a gente tem de um bairro para o outro? É mais arborizada, a calçada é mais fácil de andar? A gente, por exemplo, nessa semana, acabou de ter que cancelar o rolê que ia ter na Fiocruz, no sábado passado, por conta das operações policiais. Então, assim, a gente vive lidando
com a prática da cidade, né? O que é cidade, o que a gente pode, o que a gente não pode, onde a cidade restringe a gente. Por exemplo, a gente lembra do rolê no Alto da Boa Vista, que a gente teve que botar uma corda para as pessoas não saírem para a rua, porque a calçada é muito estreita. Muitas vezes, quando a gente vai para o subúrbio, a gente tem dificuldade de achar pontos com sombra para a gente parar e falar do lugar. Como que está o estado do patrimônio histórico na cidade? É diferente o patrimônio do centro, do patrimônio da Zona Norte, da Zona Oeste? Tem cuidado diferente? Então, acho que essas são provocações que a gente quer conectar nas pessoas para que elas se sintam também guardiões desse patrimônio, da própria cidade, das melhoras e tudo mais. Pode passar, por favor? Então, a gente tem essa pedagogia inclusiva, a gente acha que a gente é uma ferramenta de transformação da reflexão sobre a cidade, uma das possíveis, né? Na verdade, uma contribuição para isso. A vontade do rolê é criar pessoas com mais senso crítico, né? De contribuir para esse senso crítico na forma de interagir, de pensar a cidade. E pode passar. Acho que eu vou conseguir fazer no tempo. E agora é um convite para a gente dar um rolê. Aproveito para convidar para o próximo rolê, que vai ser o rolê da Fiocruz, que a gente teve que reagendar. Vai ser no dia 9 de novembro. Vocês estão todos convidados. Será um prazer ter novos rolezeiros com a gente. E é isso, gente. O último slide pode passar. Ele só mostra... tudo bem também. São as redes do projeto. Legal. Que as pessoas podem saber também. Para saber mais, a gente tem o site... Facebook, Instagram e YouTube. Espero ver vocês por lá nas nossas redes. Muito obrigada. Isabel, maravilhosa. Pô, obrigada. Eu sou meio fã do rolê, não posso negar. Muito bom, obrigada. Eu também, eu fico até meio assim, mãe com bebê que ama, sabe? Mas muito merecido esse bebê aí. É um queridão. Legal. Então, gente, agora a gente vai abrir para os debates, né, para pergunta. Eu acho que são dois âmbitos de palestra e relação distintos, mas ao mesmo tempo que se atravessam em muitos lugares. Então, acho que a gente vai ter, né, já tem algumas perguntas que eu vou ler. As perguntas acabam chegando mais para o Jonas primeiro, por conta dele ter falado primeiro, né, mas daqui a pouco a galera já manda, e aí eu vou lendo. Bom, Jonas, primeiro todo mundo falando que foi muito boa a apresentação, emocionante, excelente, então acho que vale passar que é importante, né, a gente trazer os comentários também. E tem uma pergunta da Carla Oliveira. Muito boa a apresentação do Jonas. Como o público externo pode pesquisar no NPD? Com quem falamos para agendar uma visita? Podemos fotografar e usar as imagens? Tem uma... Aí, acho que tem uma outra aqui em cima, isso. Tem exemplo de outros acervos de arquitetura em outros lugares do país? De instituições para organizar acervos de arquitetura com um propósito parecido com o do NPD? Essas duas últimas perguntas foram do Guilherme Martins. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Obrigado pelos comentários. E adorei a apresentação também, Isabel. Fiquei fascinado. Conhecia por alto, mas assim, conhecer de fato a trajetória de vocês e o alcance do trabalho de vocês é muito bonito. Fiquei muito contente de conhecer mais. Obrigada. Não, para qualquer um pode visitar o NPD. A gente é uma instituição pública, né? A gente faz parte da FRJ. Nossa missão, de fato, é recolher, salvaguardar, arranjar, descrever e divulgar. Então, essa parte de divulgação é fundamental, tanto para o consulente especializado, para o pesquisador, mas também para qualquer um que queira, por algum motivo, conhecer o núcleo ou fazer alguma pesquisa em algum fundo específico. A gente está aberto. Vocês escrevem para portal _rasteiro npd@fal.frj.br, manda um e-mail, alguém da equipe vai responder, pode ser eu, pode ser o Cláudio Muniz, o arquivista que fez a aula semana passada, e falando, enfim, do seu interesse no núcleo, o que você gostaria de conhecer lá dentro, e eventualmente pode ser só uma visita também, vai sempre ter alguém para receber, para mostrar o que for de interesse à pessoa. Então, você está bem-vindo lá, Guilherme. Pode escrever para a gente que a gente te recebe lá. E, claro, qualquer outra pessoa, né? Em relação a outra pergunta, há um monte de acervos de arquitetura no país. Muitos em universidades, né, como é o próprio NPD, tem centros de documentações em várias outras universidades, o FMG, a FAUSP, enfim, a UFBA. Há também
acervos de arquitetura em instituições de classe, como o IAB do Rio de Janeiro, o IAB de São Paulo, do Rio Grande do Sul, há também um acervo importante. Há instituições privadas, como a Fundação Oscar Niemeyer, a Casa de Vidro, com o acervo da Lina Bobardi. Então, há diferentes tipos de instituições que salvaguardam documentos de arquitetura, né? Universidades, instituições de classe, instituições privadas. E para quem quiser conhecer mais assim desse universo, eu recomendo dar uma olhada na rede de acervos de arquitetura e urbanismo. Se vocês colocarem no Google assim, rede de acervos de arquitetura e urbanismo, vai aparecer um link do IAB de São Paulo, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, seção São Paulo, em que fala um pouco desse esforço muito importante, recente, de diversas instituições que estão salvaguardando documentos de arquitetura e ambiente construído, como a Câmara Técnica Consultiva do Conselho de Arquitetura, do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, tem chamado o nosso tipo de acervo. Diversas instituições como essas se reuniram para trocar experiências, para tentar fortalecer também esse tipo de trabalho que a gente tem realizando. Então, é um mundo interessante por aí, assim, com certeza. Então, vou puxar aqui umas perguntas para a Isabel também, que é como é que acontece o financiamento desses projetos, né? Aí eu não sei se são de todos os projetos ou especificamente do rolê. E se também acolhe pessoas com deficiência de locomoção e visual. Tá. Primeiro, também queria agradecer ao Jonas pela apresentação dele e também dizer que uma das nossas maiores dificuldades no rolê é que acervos acessar para pesquisa. Então, assim, a gente sabe também que é um lugar de dor e de os apaixonados estarem ali tentando salvar com todas as forças os acervos e não tenha tanto uma política de valorização, né? Então, acho que isso é um sofrimento aí em comum que a gente espera que melhore. Inclusive, teve um caso na igreja presbiteriana, se não me engano, da Glória, que o próprio grupo do rolê se juntou para fazer uma salvaguarda do acervo que estava ali penando, sofrendo, enfim, em péssimas condições. Então, é legal também criar essas conexões de afeto, porque existe, primeiro, se não um empenho pessoal, mas uma tentativa de entender a importância de política pública. Então, isso também achei interessante de compartilhar com vocês. Sobre o financiamento do rolê, a gente é praticamente 100%, quase 100% financiado por lei de incentivo. Então, tem essa origem na minha formação de produção cultural e de acessar esses mecanismos de incentivo à cultura. Então, nas esferas municipais, estaduais e federais. E algumas vezes, algumas instâncias internacionais. E hoje em dia também a gente está, por conta do Rolezinho Carioca, com acesso a algumas emendas parlamentares. Sim, gente, algumas emendas são legais, não são todas, mas também é porque, né, foi um negócio que caiu num universo tão cheio de corrupções, etc., mas o sentido originário dela é interessante. Com relação à acessibilidade, de pessoas com deficiência física, o que a gente procura fazer é sempre mapear nos trajetos as possibilidades que as pessoas possam ter um acesso melhor. Realmente, a cidade não é muito preparada para cadeirantes e para pessoas com deficiência física. O que a gente faz é tentar mapear caminhos e também oferecer alguma assistência se necessário, mas realmente a autonomia do deficiente, da pessoa com deficiência física na cidade do Rio de Janeiro deixa bastante a desejar. Com relação a outros deficientes, a gente tem sempre presente nos nossos passeios intérpretes de Libras, e em todas as nossas plataformas digitais a gente tenta usar ferramentas assistivas de acesso para pessoas com deficiências diversas. Acho que foram essas as perguntas. Foram. Mas é isso, gente. Financiar os projetos também é importante. Então, achar esses meios de financiar e se manter não é fácil. E aí eu digo que não é fácil desde uma instituição pública até um projeto independente, um coletivo, né, uma organização. Então, qualquer possibilidade que a gente tenha de incentivo que venha de um meio legal é interessante a gente pensar, ponderar, ver, mas também se usar dela para manter um lugar de resistência, né? Porque eu acho que acervos e
essas contraposições históricas que a gente traz da cidade são esses lugares de resistência também. Sim. Aí aqui trazendo uma pergunta da Bela Ono, diretora do Instituto Burle Marx, ela dá os parabéns para o Jonas. É muito importante o trabalho de vocês, de ter a participação efetiva dos estudantes, aproximando-os com os acervos. Essa aproximação é fundamental do ponto de vista da formação dos alunos. Assim como o Instituto, acreditamos ser muito importante repensar os acervos, ampliando possibilidades de novos entendimentos e reflexões e inspirações sobre determinado tema ou projeto. E nada melhor que o alcance do que alcançar o público jovem que aponta para o futuro. Vocês sentem diferença de grupos de estudantes que entram em contato com os acervos e outros que não, do ponto de vista da formação e de um olhar crítico? Obrigada por compartilhar um pouco do trabalho aguerrido de vocês. E aí eu acho que eu vou somar nessa pergunta também, a pergunta da Beatriz, que ela coloca nesse mesmo caminhar, só que para o rolê, como é que isso impacta os alunos, assim, né? Essa percepção. Aí eu não sei se ela está falando exatamente do rolê com os alunos, ou aí eu acho que, Isabel, você pode responder de uma maneira mais ampla, assim, né? Como é que isso impacta as pessoas? Você primeiro, Jonas. Obrigado. Tá ótimo, obrigado, Isabel. Obrigado pelo comentário, pela gentileza, Isabela. Fico assim, realmente contente. Assim, tem sido um esforço, mas muito gratificante trabalhar no NPD. Eu usei um pouco a oportunidade desse curso também para perguntar para os alunos, né? Tenho tentado fazer um esforço no sentido de colocá-los no centro. Então, eu falei na minha fala, eu tentei nomear os alunos, trazê-los, né? Falar da importância deles, estão em todas as fotos, né? Então, de fato, o tempo todo envolvidos. A gente tem uma equipe muito enxuta, de fato, no NPD. E com milhões de outras atribuições, né? Eu sou professor, dou aula, sou atualmente chefe de departamento, tenho milhões de coisas administrativas para fazer. Então, assim, é muito trabalho. Se não fosse a contribuição dos alunos, muitos, inclusive voluntários, né? Ainda tem algumas bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, não seria possível, né? Não seria possível dar conta desse acervo sem o trabalho dos alunos. Então, estou sempre tentando valorizá-los o máximo possível. Então usei como desculpa um pouco esse curso para perguntar para eles, né, o que eles acham, como tem se transformado um pouco. Perguntei esses dias para a Jaque, que é uma Jaqueline, que é também uma bolsista lá do núcleo, e todos falam algo no sentido assim de uma grande de uma transformação em ter um contato com o objeto primário, né, com esses documentos às vezes centenários, enormes, trabalhados à mão, com um cuidado enorme. Isso acho que gera, eu acho que de fato tem uma coisa da obra benjaminiana, né, do documento em si, né, da obra de arte, que nenhuma digitalização dá conta de transferir. Eu acho que é claro que uma pesquisa num acervo vai mudar a cabeça de qualquer pesquisador, né? Porque um trabalho com uma fonte primária é fundamental para a gente conseguir criar novas narrativas, né? Eu acho que narrativas que resgatem personagens omitidos pela historiografia, que contem outras histórias que a gente precisa contar sobre histórias de violência, inclusive, né? Sobre arquitetura, urbanismo, a cidade, construção civil. Então, é claro que a pesquisa acadêmica no acervo é fundamental, mas eu tentei trazer na apresentação até um pouco mais esse contato direto dos alunos de graduação. E eu diria, assim, não dá muito para dizer, comparar alunos que passaram do que os que não passaram, né? Eu acho que sempre é uma comparação um pouco injusta de fazer, porque cada pessoa é um certo universo. E as que não passaram também passaram por outras experiências que também certamente foram transformadoras para elas. Mas o que ficou assim nas conversas que eu tive com os alunos e que me parece bem razoável é como esse contato direto muda uma certa sensibilidade nos alunos em relação à história, em relação à passagem do tempo, em relação a outras realidades que não são as próprias, em relação à profissão. Eu acho que não sei, que é muito bonito assim esse aprofundamento, essa sensibilidade. Acho que é isso que eu diria. Eu vejo que a gente tem isso em comum também, né, em ambientes diferentes, Jonas, mas essa coisa de despertar uma camada de curiosidade, de um olhar mais atento, enfim, que eu acho que é muito interessante aí dos cruzamentos aí dos nossos trabalhos.
E aí, respondendo a pergunta sobre como a gente impacta as pessoas, assim, são de formas muito variadas, eu percebo, assim, por exemplo, a gente tem um grupo de senhoras, que são 4 senhorinhas que vão a todos os rolés quase, já virou tipo o programa a biriba delas, entendeu? Elas marcam, vamos encontrar no rolé e se encontram lá. Então, assim, desde formas de sociabilidade até formas de você estar curioso com a história da cidade, aproveitar o passeio, vou aproveitar para conhecer esse lugar que eu não conhecia. Então tem esse tipo de impacto. Tem o impacto também dos estudantes, a gente recebe muitos estudantes, a gente tem até alguns também rolezeiros fãs que vão em todos e que trabalham com isso de alguma forma, ou estão envolvidos na educação. E especificamente no grupo de estudantes, né, que são atendidos pelo rolezinho, eu acho que o grande lance é esse encantamento mesmo, assim, tipo, de estar num lugar, tendo tempo, podendo olhar com calma, e aí a gente ouve, entendi, ou então, mas professora, não era não sei o quê. E eu acho que esse despertar da curiosidade, do pertencimento, de uma relação, acho que isso vale para o público geral do projeto, é essa relação de afeto, né? Que eu acho que assim, o patrimônio ele depende do afeto nosso, porque senão a gente fica muito dependente. As políticas públicas só vão acontecer se a gente valoriza esses patrimônios, esses lugares. Então, acho que o impacto é esse, de ter pessoas com uma relação afetiva com a cidade que pode reverberar num cuidado maior com os seus acervos, com sua memória, inclusive incluindo questionamentos que eu acho que são super importantes. Tipo, quem dá nome à sua rua? Quem é essa pessoa? Você gosta dela? Qual a história dela? Por que ela está dando nome à sua rua? Isso vai se ampliando, há um olhar curioso sobre as coisas que estão ali colocadas, que exigem uma leitura um pouco mais afetiva e questionadora também. Gente, então eu já vou encabeçar aqui que teve uma proposta no chat falando que era para fazer um rolê junto com o NPD. Eu achei super boa ideia, eu ouvi aqui, acho muito legal, inclusive também envolver mais os alunos, né, da arquitetura no projeto, seja como possíveis mediadores com a gente, porque o olhar da arquitetura também é um olhar muito interessante. É claro que o historiador está sempre, né, tem essa pesquisa também, esse olhar, mas o olhar da arquitetura é muito interessante da forma de praticar a cidade, né? Então, acho que a gente pode ampliar essa parceria aí para mais coisas. Eu acho que o legal, assim, da gente do Instituto Burle Marx que trabalhou com o acervo é que o acervo, ele não... É óbvio que ele responde a quem está olhando, né? Então, assim, a pergunta que você faz, mas ao mesmo tempo, por ele ter projetado um espaço, você pode dar tantas camadas nessa reflexão, camadas históricas, arquitetônicas, construtivas, vegetais, artísticas, enfim. Isso para falar das caixinhas, né? Fora as sensibilidades, que é como se mover, né? O café da esquina, são as narrativas, enfim. Acervos são os defensores aqui, né? Mas Pois é, o patrimônio, essa dimensão. E aí, eu acho que vale trazer também, Jonas, que a Geice Araújo, ela escreveu aqui, que eu acho que vale contar esse relato, né? Parabéns ao Jonas, sou de Manaus e faço pesquisa desde 2014 com o NPD sobre as arquitetos Severiano Porto, o arquiteto da Amazônia, que teve uma parceria incrível com o Burle Marx aqui em Manaus para a construção do INPA e outros projetos. Então, assim, eu acho que as pessoas também que circulam pelo NPD estão aqui perguntando como é que acessam o NPD. Não sei se você quer falar também oralmente, em vez de só colocar no chat. Claro, obrigado. Ok, tudo bem, bacana que você está por aí. Então tem esse e-mail que eu comentei mais cedo, né, que pode ser o portal _rasteiro npd@fal.ufrj.br. Então, um acervo é diferente de uma biblioteca, né? Um acervo ele tem ele salvaguarda documentos que a gente nem chama de raros, né? São documentos de fato únicos, imprescindíveis para uma formalização de um fundo arquivístico como um todo, né? Então, são documentos que a gente tem que tomar muito cuidado, sempre. E é claro que, com isso, a gente também recebe pessoas, sempre. A gente não pergunta se a pessoa é um mestrando, se é um graduando, se é um doutorando. A gente recebe todas as pessoas que nos procuram. Mas, claro, com todas as cautelas necessárias a um acervo, né? Então, eu acho que isso precisa ser feito sempre, né, com horário marcado. Eu acho que é importante
ter esses cuidados, né, que a gente tem uma responsabilidade de salvaguardar documentos da memória do nosso país, da memória da nossa arquitetura, do Rio de Janeiro, mas está sempre aberto. Acho que vai ser muito interessante fazer um rolê que passa também pela Ilha do Fundão. Eu não sei se já pensou, porque a Ilha do Fundão é um lugar, não sei se já ouve ou não, mas é Não um lugar teve, e sempre tanto teve ali de conhecer. nos lugares que a gente tem vontade de fazer, talvez aí só faltava esse encontro para sair do papel. Vamos Vão tentar ano ser que muito vem. relatos. Eu É, vou adorar participar, vou junto com vocês. legal. Bom, não sei se alguém tem mais algumas perguntas para fazer, que eu fui lendo as que eu achei aqui no chat. E tem uma. Eu vou então fazer esse comentário aqui da Isabela também, para Isabel. E, enfim, só para ler aqui, enquanto se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. A cidade é para todos os públicos e acessível para quem? A quem pertence à cidade e quem tem direitos a determinados locais da cidade. Essas são reflexões pertinentes e urgentes. Vocês conseguem observar, depois do rolê, se as pessoas saem mais engajadas, com um olhar de pertencimento do espaço mais acessível ao cuidado para os espaços públicos da cidade, que esses espaços pertencem à cidade, a todos, né? Uma compreensão desse pertencimento a todos. Eu não sei, né? Eu acho que isso até é uma discussão que a gente pode relativizar, Isabel. Eu acho que através, principalmente, né? Eu acho que você pode trazer essas relativizações assim do que é uma cidade para todos. Eu acho que, enfim, esse conceito engloba muitas coisas que vão, acho que além da arquitetura, né? Enfim, a gente está falando também principalmente no Rio de Janeiro, que a gente vê muito isso, né? Quantas vezes a cidade foi reformulada para jogar pessoas para outras áreas. Então, acho que no Rio é um caso bem visualmente compreensível de que a cidade não é para todos e que depois da central a cidade muda completamente, é outro cenário, é outra coisa. Então, acho que isso fica visível. Agora, eu percebo assim que as pessoas, a gente tem alguns rolezeiros recorrentes, como eu falei, e assim a gente percebe que as perguntas e o engajamento a cada rolê vai ficando mais sofisticado, assim, com mais nível de detalhe. Esse caso do Museu Nacional, por exemplo, a gente foi muito emblemático, foi aquele incêndio, aquela coisa horrorosa, enfim, naquele momento, com a pior pessoa possível para dar resposta sobre isso. E a gente percebeu que nos outros rolês as pessoas começaram a falar, gente, e o caso do Museu Nacional, como é que vai ficar isso? Se engajar e querer saber, e perguntar, às vezes a gente no rolê, também ir atrás dos lugares de informação sobre esse lugar. Então, acho que criou um afeto, sabe? E eu acho que é isso que faz o patrimônio e a memória ficar viva, as pessoas valorizarem a ponto de questionarem, de perguntarem, de cobrarem. Então, eu acho que, assim, é difícil, a gente não faz um questionário, né, de avaliação da transformação da pessoa, nem sei como seria isso metodologicamente, mas o que a gente vai percebendo é que as discussões vão se aprofundando, que algumas pessoas levam essas discussões para outros lugares. É muito comum as pessoas que vão no rolezinho depois falarem o que aprenderam em casa e para os amigos. Então, é um pouco intangível, né, a transformação, mas a gente acredita que ela está lá. Bacana. Eu acho que a gente também vou só encaminhar aqui, ver se tem. Tem algum grupo no Zap do rolê? Essa foi a pergunta que chegou. Só Vou para antes de mandar eu para encaminhar minhas aqui. Vou mandar para as produtoras essa, elas vão enlouquecer. A gente não tem ainda, mas a gente se comunica super bem no Instagram. Mas isso já foi uma ideia ventilada, a gente só não sabe muito como implementar, porque a gente tem uma equipe reduzidinha também, então não sei. Por enquanto a resposta é não, não temos, mas é uma ideia que de vez em quando a gente pensa sobre. Bom, gente, eu vou encaminhando aqui para o final. Acho que queria agradecer vocês dois pela mesa, pelas apresentações, pela presença. Poxa, obrigada mesmo, do fundo do coração. Eu acho que foi a tentativa de juntar muitas reflexões, mas principalmente talvez trazer essa dimensão dos silêncios dos acervos, mas também como a oralidade, o pertencimento e essa afetação que a gente cria, tanto no processo da formação, para poder olhar para esses acervos nas completudes e incompletudes, como também para o território nessa dimensão. E aí eu queria agradecer muito vocês hoje pela presença, fiquei muito feliz.
E queria passar a palavra para ver se vocês querem fazer algum fechamento, que depois eu passo também só mais uns informes para a próxima aula de quarta-feira. Jonas, como você foi primeiro em todas, eu vou primeiro nessa então. Eu queria agradecer, eu achei muito legal essa ideia de. Eu acho que o rolê tem essa vontade mesmo de dialogar, de traduzir, não traduzir, né? Que as pessoas não precisam de uma tradução, mas de colocar em contato, de criar um primeiro contato das pessoas com esses conteúdos que ficam muitas vezes restritos no ambiente acadêmico. Eu achei, Maria, maravilhosa a sua estratégia de me colocar com o Jonas. Quando eu pesquisei um pouquinho sobre você, Jonas, eu falei, vi o termo cultura, cidade, acervo, a gente vai ter o que conversar. Então, acho que foi uma mesa muito, muito legal de estar junto. Contem com a gente para outras oportunidades. A gente acaba, muitas vezes, não estando tão presente na academia, embora a gente tenha participado já de alguns congressos e etc., mas acho que é uma experiência, acho que o rolê é uma experiência importante de levar para o público essa questão sobre a memória, sobre os acervos. Então, a gente queria estar cada vez até mais em diálogo com a academia, porque a nossa vontade é colocar coisas que estejam sendo pensadas para as outras pessoas ouvirem. É isso. Obrigada, Jonas. Obrigada, Maria. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos que estão aí participando. Legal. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, a Isabel, Maria, Isabela, Juliana, o Maico, toda a produção. Envolve muito trabalho fazer um curso como esse, a gente sabe, né? Então, muito obrigado por esse apoio, pelo convite. E achei também muito feliz essa união, depois de ficar conversando um pouco mais com você, Isabel, para a gente ver como é que a gente faz também essas conexões, porque o grande desafio dos acervos eles não ficarem fechados, salvaguardados, serem em caixas, em salas fechadas, entesourados, né, como se fossem tesouros que ninguém pode acessar. Ao contrário disso, né, a gente precisa colocar os acervos no mundo para contar novas histórias diferentes, histórias que precisam ser contadas. Né, que foram, enfim, silenciadas ou que pessoas nunca prestaram atenção. Então, acho que colocar o acervo na rua é o que é mais importante. Então, né, um acervo com rolê, eu acho que fez todo sentido, realmente. Obrigado pela atenção, pessoal. Bom, gente, então vou encaminhar para fechar hoje. Queria lembrar que quarta-feira que vem é nosso último dia, então às 19 horas teremos um encontro aqui com Sol Camacho e Guilherme Bisnick. Ai, gente, eu confesso que eu tô triste e aliviada, porque também é um trabalhinho fazer isso. Já caí, já voltei, enfim. E novamente, acho que agradecer a mesa de hoje, agradecer a produção, a Libras, a toda a equipe do Instituto também, que fomentou e fez esse curso. Então é isso, quarta-feira tem mais, não percam. Agradecer a vocês que estão assistindo a gente também, as perguntas, as conversas, os comentários, isso é muito enriquecedor. A gente está aqui para conversar e debater. Então, até breve. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham uma boa segunda-feira. Só reforçar para todo mundo ir no rolê, seguir o rolê. E tem o próximo rolê na Fiocruz, vai ser muito legal. É um lugar desses que a gente não sabe que pode entrar, mas pode. Então, são nossos convidados. É só seguir lá o Rolê Carioca no Instagram, que vocês vão saber a programação toda. Show. Qual é a data, você sabe, Isabel? 9/11. A gente ia fazer nesse fim de semana, mas teve operação, a gente achou que não era conveniente. E aí a gente vai fazer no dia 9/11. Então, é isso. E o último rolê do ano é em Oswaldo Cruz, chamado Rolê pela Festa e Resistência. Então, acho que também vocês vão gostar. Aí, gente, programação pro ano todo. Então, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.